Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez aqui, aproveitando esse dia de sol para poder trocar uma ideia com vocês. E hoje eu tirei o dia para falar sobre um assunto que me veio à mente, óbvio, eu estava refletindo a respeito dele. E aí eu pensei bem, né? Vou falar sobre esse assunto num vídeo. Eu reparei que desde quando tivemos aquela crise sanitária, aquela pandemia ali em 2020, eu reparei que muita gente ficou um pouco meio que obcecada por notícias, né? Porque era muito comum, durante aquele período, você ver coletivas de imprensa, de pessoas da saúde, pessoas ligadas à política, entre outros, né? E todos eles ali dando uma entrevista falando sobre tratamento, sobre remédio, vacina, cuidados, enfim, uso de máscaras, entre outras coisas. Mas a gente reparava também que houve muito exagero em algumas notícias que foram vinculadas naquela época, né? Muitas coisas daquela época, muitos relatórios, previsões que foram feitas se mostraram falsas. Então, o que eu pensei a respeito? Que a gente não precisa ficar muito obcecado pelas notícias. Se a notícia ela for relevante, for importante, ela inevitavelmente vai chegar até nós, de uma maneira ou de outra, tá? E outra coisa que é muito importante a gente fazer nos dias atuais, até para que você mantenha uma saúde mental, é não entrar em discussões por futebol e principalmente por causa de política e também religião. Eu sempre vou bater na tecla, falar de Deus é uma coisa, falar de religião é outra coisa, tá? Então não falar sobre religião, não discutir religião seria interessante também. Mas eu percebo que política, especialmente a política, ela é um campo minado. E é um assunto que divide muitas pessoas, faz com que pessoas que eram amigos há anos ou décadas deixem de se falar por conta de diferenças políticas. Então, pessoal, é o incentivo que eu estou deixando para vocês. Evitem entrar em discussões políticas. Se o assunto estiver em alta ou em pauta em uma roda, tenta mudar de assunto ou sai fora dessa roda para que você não se estresse com esse tipo de assunto, porque realmente é um campo minado. E as pessoas têm sido assim, têm se mostrado muito apaixonadas por pessoas ligadas à política. E aí isso confunde, acaba meio que fazendo com que as pessoas não tenham um bom critério e acaba distorcendo tudo, colocando a pessoa num patamar talvez até de um semideus, colocando de repente dizendo que a pessoa tem isso ou aquilo por causa desse ou daquele candidato. Então, evite esse tipo de discussão até pela sua saúde mental e também para preservar as amizades, porque é muito bom a gente ter boas amizades, boas conversas, né? E outra coisa que eu pensei que nós devemos fazer com frequência é justamente ser mais gratos, ou seja, agradecer a Deus todos os dias pelo fato de você ter amanhecido sem dor, respirando, podendo produzir, podendo fazer coisas importantes para você e para sua família. Então, eu acredito em Deus, eu sou cristão e acredito em Deus e procuro nas minhas orações agradecer a Deus por todas essas coisas, né? Nós temos o costume de muitas vezes ser pidões, né? Pedimos muito nas orações, pedimos bênçãos de Deus, mas a gente muitas vezes se esquece de agradecer por aquilo que já temos. Então é uma coisa que eu estou deixando para vocês refletirem a respeito, tá? Vamos ser mais gratos, evite as notícias, muitas notícias, obviamente, que você precisa se informar, mas evite aquele excesso de notícias, evite discussões tolas e vazias a respeito de futebol, religião ou política, e com certeza você vai ter uma vida muito melhor, tá bom? Estou aplicando isso na minha vida, tem sido muito bom.
Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma maneira. Mais uma vez vou dar um giro aqui, ó. Um lugar bem legal, bem agradável, ó. Uma quadra poliesportiva para a molecada brincar. Uma sombra bem agradável para a gente poder bater aquele papo, tá? Muito bom. E eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado para vocês. Não esqueça de curtir, compartilhar e de deixar um comentário aqui. Me diga de onde você está vendo esse vídeo. Até mais, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.